Oi pessoal, aqui é professor Mota falando. O nosso vídeo de hoje é sobre números quadrados perfeitos e a raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Sobre números quadrados perfeitos, o que são? São números que possuem raiz quadrada exata. Então eu coloquei aqui uma tabelinha onde vocês podem observar 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25 e continua, tá? Então o número 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, são os chamados números quadrados perfeitos que possuem raiz quadrada exata, tá? Então você pode ir fazendo essa tabelinha para ir descobrindo esses quadrados perfeitos. Mais adiante você vai observar que eu coloquei na tabela apenas de 5 em 5. 15 vezes 15, 225. 20 vezes 20, 400. 25 vezes 25, 625 e assim por diante. Então, os quadrados perfeitos aqui estão, né, de 5 em 5, né? A raiz quadrada de 125 é 15, a raiz quadrada de 400 é 20, a de 625 é 25, a de 900 é 30 e assim por diante. Então, é interessante que vocês observem, né, que saibam pelo menos esses números aqui de 5 em 5, para que quando aparecer um número, você observar no meio de quais quadrados perfeitos esse número está para poder analisá-lo. Então, uma maneira da gente descobrir se esse número é quadrado perfeito é decompondo ele em fatores primos da seguinte maneira. Então, aqui eu peguei o exemplo A244, que dividido por 2 dá 76, que dividido por 2 dá... Não, 72 na verdade, aqui, voltando. Então, voltando aqui. 144 dividido por 2 dá 72. Que dividido por 2 dá 36. Que dividido por 2 dá 18. Que dividido por 2 dá 9. Não dá mais para dividir por 2. Que dividido por 3 dá 3. Que dividido por 3 dá 1. Então você observou que deu 2 na quarta e 3 na segunda potência. E a gente, como estamos falando em raiz quadrada, podemos agrupar de 2 em 2, tá? E você observa que deu os pares certinho, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Quando esses expoentes derem sempre número par, é porque esse número é um quadrado perfeito, tá? Então você vai observar todos os números deram pares aqui, os fatores dessa divisão. Isso mostra que o número 144 é um quadrado perfeito. Agora vamos para o exemplo B. 450 dividido por 2 dá 225. Que dividido por 3 dá 75. Que dividido por 3 dá 25. Que dividido por 5 dá 5. E que dividido por 5 dá 1. Então observe o que aconteceu aqui, ó. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então você vai observar que o 2 ele não deu um expoente par, ele deu um expoente ímpar. Então isso mostra que o 450 não é quadrado perfeito, tá? Terceiro exemplo, 900 dividido por 2 dá 450, que dividido por 2 dá 225 e segue ali o exemplo ao lado, né?
Então, vai observar que aqui agora todos os fatores que deram nessa fatoração, eles também deram com expoente par. Então, prova que o 900 é quadrado perfeito. Então, podemos usar esse artifício para descobrir se o número é ou não quadrado perfeito. Ou podemos fazer a tabela, né, que vai nos auxiliar bastante. Agora nós vamos falar sobre a questão da raiz quadrada exata, né? Então, por exemplo, eu quero saber, né, por exemplo, ali, ó, se 169, se ele tem raiz, né, exata. Então, como eu falei, se eu souber os quadrados perfeitos pelo menos de 5 em 5, eu sei que 10 vezes 10 é igual a 100 e que 100 é o quadrado perfeito, né? E que 15 vezes 15 é igual a 225, também é um quadrado perfeito. E o 169 está no meio do 100 e do 225. Então, eu posso usar fazer por tentativas, né? Então, entre o 10 e 15 tem que números? 11, então eu posso pegar 11 ao quadrado, 12 ao quadrado, 13 ao quadrado ou 14 ao quadrado, né? Para ver, né, se vai ter, eu multiplicando esses números, vai ter um que vai bater exatamente aquele valor ali, 169, tá? Então aqui dá 121, não fecha, é menor. Aqui dando 144, também é menor que 169. 14 vezes 14, 196. Então só tem uma possibilidade, né? Que é o 13 vezes 13, que dá 169. Então eu concluo que o 13 é a raiz quadrada exata do número 169. Mas a gente não encontra, por exemplo, apenas números com inteiros, né? Podemos ter também números com vírgula. Eu vou pegar um exemplo aqui agora. Vou pegar o livro aqui para... Estou no livro do 8º ano. Aqui, por exemplo, tem um... Quero descobrir a raiz quadrada, por exemplo, de 42,25. Então, qual vai ser o meu procedimento, né? 42,25. Então, eu vou encontrar dois quadrados perfeitos e que 42, um acima do 42,25 e outro abaixo. Por exemplo,
7 vezes 7 igual a 49. É maior. 6 vezes 6 igual a 36. Então, 42,25 fica entre 6, 49, entre 49 e 36, ou seja, vai ser uma raiz maior que 6 e menor que 7. Então, aqui vai ser uma raiz com vírgula, tá? Então, aqui nós podemos testar, né? 6,1 vezes 6,1, 6,2 vezes 6,2, 6,3 vezes 6,3, 6,4 vezes 6,4, 6,5. Ah, eu pulei o 3 aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, aqui nesse primeiro caso vamos ter 37,21. É menor. No segundo caso, 6,2 vezes 6,2, 38,44, continua menor. Terceiro caso, 6,3 vezes 6,3, 39,69. Quarto caso, 6,4 vezes 6,4, 40,96. Ainda continua menor. 6,5 vezes 6,5. Aí aqui bateu 42,25. Então a raiz quadrada deste número 42,25 é 6,5. Então, 6,5 é a raiz quadrada de 42,25. Então, podemos usar essa estratégia para calcularmos essas raízes quadradas, né? Podemos pegar um quadrado perfeito acima e outro abaixo do número desejado aqui para resolver esses problemas de raiz quadrada exata. Então, oitavo ano. Espero que esses vídeos possam ajudar vocês na resolução, né, de raiz quadrada de um número racional não negativo. Até a próxima.